Artigo 14. Diz-se o crime. Crime consumado. Consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Tentado. Quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstância alheias à vontade do agente. Pena da tentativa. Parágrafo único. Salvo disposto em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então vamos lá por parte. Bem, aqui eu vou falar de crime consumado e crime tentado. Pessoal, nós temos que saber que existe o que nós chamamos de iter crimine, ou seja, o caminho do crime. Qual é o caminho que o crime percorre? Bem, primeiro nós temos a cogitação. Alguém cogita, pensa em praticar um crime. Logo em seguida nós temos os atos preparatórios ou preparação. Ou seja, alguém se prepara para praticar o crime. Compra a corda, compra a faca, compra a arma e assim por diante. Nós temos a execução, quando o agente inicia os atos criminosos. E por último nós temos a consumação. Vale lembrar que existem os famosos crimes formais, onde a execução e a consumação se dá no mesmo momento. Por exemplo, a corrupção passiva. Só de alguém solicitar, só do funcionário público, melhor dizendo, solicitar algo ao particular para fazer, deixar de fazer ou retardar ato de ofício, ele já pratica o crime mesmo que o agente no qual ele solicitou não tenha dado nenhuma vantagem para ele. O crime, atos de execução e consumação se dá no mesmo momento. Em regra, no nosso Código Penal, a cogitação e a preparação não se punem. Em regra, existem algumas exceções que o próprio ato de preparação já é considerado crime. Agora, da execução em diante, começa a se punir. E se no momento que alguém está executando e o crime não se consuma por situação alheia à vontade do agente, sempre vai ser alheia, então eu digo que esse crime foi tentado. Então se eu saco uma arma e na hora que eu vou efetuar um disparo, alguém bate na minha mão e a arma cai, e eu não efetuo o disparo por uma situação alheia à minha vontade, eu estou diante de uma tentativa de homicídio. Beleza? Se eu atirei, o crime foi executado, e se a vítima morre, obviamente, o crime foi consumado. Tranquilo? Alguns entendem que tudo que vem após a consumação é chamado de exaurimento. Ou seja, acabei de te dar o exemplo do crime de corrupção passiva. Só do funcionário público solicitar já é crime. E se caso a vítima venha a dar um dinheiro ou qualquer vantagem para aquele funcionário público, o ato já foi consumado no simples fato dele ter solicitado. Ou seja, o dinheiro que foi entregue a ele é apenas mero exaurimento. Vai ser levado em consideração, professor? Vai, na hora da dosimetria da pena. Tranquilo? Muito bem. Sabendo o iter crime, nós temos que saber aqui o que são alguns tipos de crimes. É bom, é importante saber, pelo menos os mais importantes conceitos. Crime material é aquele cujo resultado naturalístico é indispensável para a consumação. Por exemplo, o homicídio. Se a pessoa não morre, não temos homicídio. Eu dependo de um resultado naturalístico. Ok? Crime formal. Acabei de explicar para vocês. Pode até ter um resultado naturalístico, mas eu não preciso dele. Na fase de execução, já executa e consuma ao mesmo tempo. Exemplo, corrupção passiva. Eu tenho crime de mera conduta. Crime de mera conduta, basta que eu pratique aquela conduta e o crime já se consumou. Por exemplo, violação de domicílio. Não tem nenhum resultado naturalístico. Mas se eu adentrar um domicílio sem autorização, já cometi o crime com a minha simples conduta. Existe também, pessoal, os crimes próprios. Aquele que exige uma qualidade especial do agente. Por exemplo, os crimes praticados contra a administração pública pelo funcionário público exige que o agente seja funcionário público. O crime de infanticídio exige que o sujeito ativo seja a mãe. Esses são os famosos crimes próprios. Crime de mão própria
é aquele que pode ser praticado somente por aquele sujeito. Por exemplo, o falso testemunho. O falso testemunho não admite coautoria, admite no máximo a participação. Ok? Muito bem. Tem os crimes hediondos que estão previstos na lei de crimes hediondos, crimes militares, no Código Penal Militar e assim por diante. Nós temos aí vários outros crimes que vocês, precisam saber e vão estar lá descritos no meu material que eu envio para todos aqueles que me solicitam. Mas esses são os mais importantes. Outro crime bem interessante, pessoal, é o crime de bagatela, aquele crime no qual eu aplico o princípio da insignificância. Ou seja, é insignificante, o fato torna-se atípico por falta de tipicidade material. Tranquilo? Vamos ver isso um pouco mais na frente. Temos também, pessoal, o crime a prazo. É aquele que depende de um prazo para que seja realizado. Por exemplo, o crime de lesão corporal de natureza grave tem uma das modalidades que diz que se ficar mais de 30 dias sem fazer as suas atividades habituais. Então eu tenho que esperar 31 dias para saber se aquele agente que foi lesionado continua sem poder fazer as suas atividades habituais. Se ele continuar, o crime passa a ser lesão corporal de natureza grave. Ou seja, eu preciso de um prazo para que isso aconteça. E assim sucessivamente. Ok? Muito bem. Outra coisa muito importante nós tratarmos aqui, já sabemos o que é consumação, são os vários tipos de tentativa. Eu tenho, tentativa branca ou incruenta. É aquela onde o corpo da vítima não é atingido. Por exemplo, eu efetuo 5 disparos e não pega nenhum na vítima. Tentativa branca ou incruenta. Tentativa vermelha ou cruenta. É aquela que o corpo da vítima é atingido. Só lembrar do sangue. É vermelho, é atingido. Branco, a pessoa fica branca quando vê o disparo. Então não é atingido. Tranquilo? Eu tenho a tentativa imperfeita ou inacabada e tentativa perfeita ou crime falho. A tentativa imperfeita, pessoal, eu deixo de praticar todos os atos executórios por situação alheia à minha vontade. Imagina que a minha arma dispõe de 15 munições, eu efetuo 2 disparos e ouço a sirene da polícia se aproximando e fujo. Eu não efetuei, podendo efetuar mais disparo, podendo continuar na execução, eu não continuo por situação alheia à minha vontade. Eu tenho também a tentativa perfeita, ou crime falho. É aquela que eu executo tudo. Eu pratico todos os atos de execução. Ou seja, eu tenho uma arma com 5 tiros, eu efetuo os 5 disparos. Mas o crime não se consuma por situação alheia à minha vontade. Ou eu errei o tiro, ou alguém socorreu a vítima e ela sobreviveu, não interessa. Situação alheia à minha vontade. Mas eu executei tudo que tinha que executar. Isso é tentativa perfeita. Ok? Eu ainda tenho mais 2. Tentativa idônea e inidônea. Tentativa idônea é aquela que eu tento sabendo que é possível se consumar. Por exemplo, tem uma pessoa que está viva e eu efetuo um disparo nele. Pode a pessoa vir a morrer, ou seja, eu posso executar o crime de homicídio. Ou melhor, posso consumar o crime de homicídio. Agora, tentativa inidônea ou chamado de crime impossível é aquele que eu não consigo consumar nunca. Por exemplo, se eu tentar matar alguém que está morto, se eu tentar matar alguém que está morto, não tem como, eu conseguir. Por isso é crime impossível. E crime impossível não é punido. Vamos ver isso lá na frente no artigo 17. E para finalizar, pessoal, muito importante vocês saberem, é que a tentativa, ela é punida do mesmo jeito se o crime fosse consumado. Por exemplo, tentativa de homicídio. Alguém tentou matar o outro. Como é que eu vou punir isso? Pune como se o homicídio tivesse consumado, diminuída a pena de 1 a 2 terços. Você vai perguntar, pessoal, como é que o juiz leva esse critério? Pessoal, quanto mais próximo da morte, quanto mais perto ficou de consumar o crime, menor vai ser a diminuição da pena. Quanto mais longe ficou de consumar o crime, maior é a diminuição da pena. Essa é a regra adotada. Então aí nós vimos alguns conceitos de crimes muito importantes. Vimos o que é consumação e o que é tentativa, as diversas formas de tentativa. E vimos como se pune a tentativa. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus, professor Ximenes. Faca na caveira.